Êxodo 33:15. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Estas palavras foram proferidas por Moisés a Deus em uma solicitação. E para que a gente entenda melhor o que queremos refletir aqui nessa noite, queremos pensar um pouco sobre a importância da presença de Deus. A presença de Deus é de suma importância. Quando falamos de importância, estamos falando do grande valor, estamos dizendo que é indispensável essa presença. E você vai poder perceber aqui através das Escrituras, embora que de maneira rápida, mas você poderá perceber que a presença de Deus, ela é de suma importância na vida de qualquer pessoa. Eu quero destacar aqui duas coisas que biblicamente comprovam isto que estamos dizendo. A importância da presença de Deus. Mas para que a gente entenda um pouco melhor, é preciso a gente se valer do contexto, do momento em que estas palavras foram proferidas, no momento em que esse diálogo foi vivenciado, para que a revelação de Deus através da sua palavra chegue plenamente aos nossos corações. Estamos aqui em Êxodo capítulo 33. Êxodo 32, o povo de Israel chega diante do Monte Sinai. Deus se revelou ali a Moisés e usou Moisés para libertar o povo, seu povo Israel, da terra do Egito. Agora Moisés sai juntamente com o povo e aproximadamente 1 ou 2 meses, no máximo 2 meses depois, Moisés está ali juntamente com todo o povo diante do Monte Sinai. E a gente entende pela verificação das Escrituras que o povo passou mais ou menos 1 ano ali acampado junto ao sopé do monte. Naquele lugar o povo recebeu as instruções de Deus, os 10 mandamentos e outras leis. Naquele monte Moisés passou 2 etapas de 40 dias na presença de Deus, recebendo algo de Deus de especial para transmitir ao povo uma capacitação sobrenatural para poder conduzir o povo de Deus, digamos assim, a igreja do Antigo Testamento. Mas aqui no monte aconteceu algo muito triste, muito ruim para o povo, não para Deus, mas para o povo. Aqui, quando Moisés sobe a primeira vez no monte, ele se ausenta. O povo percebe que Moisés está demorando muito, não tem nenhuma notícia de Moisés. Então eles dão uma pressão em Arão. E Arão acaba cedendo o desejo do povo naquele momento, não de todo o povo, mas de alguma parte do povo, que queriam adorar algo palpável. E eles constroem ali um bezerro de ouro feito com as joias que o próprio povo havia trazido do Egito, que estava na posse deles. Eles constroem um bezerro de ouro. E muita gente do povo se dobra, se prostra diante daquele bezerro e adora. Deus, conhecendo de todas as coisas, diz a Moisés: olha, Moisés, desce, porque o povo pecou, o povo errou e precisa ser corrigido. Moisés interrompe aquele momento de íntima, plena comunhão com Deus, que já perfazia 40 dias, e Moisés desce. O bezerro é destruído, aqueles que lideravam aquela rebelião, porque a idolatria é também uma rebelião contra Deus, o povo é punido, alguns morrem, por conta desse ato do povo de ter pecado contra Deus, de ter se prostrado diante do bezerro de ouro e ter adorado algo que era completamente contra a vontade divina e contra as instruções de Deus, porque Deus já havia instruído ao povo a respeito disso. Deus toma uma decisão. A decisão que Deus toma é de não ir mais no meio do povo. Deus retira a sua presença do meio do povo. E quando você lê Êxodo 33, o diálogo de Deus com Moisés é esse. Deus dizendo: olha, Moisés, e você percebe a tristeza de Deus ao comunicar isso a Moisés e posteriormente ao povo. Diga ao povo que a minha presença não irá mais com o povo. Eu vou enviar um anjo que vai à sua frente, e esse anjo ele vai abrir caminho para vocês passar, por assim dizer. Ele vai tirar os inimigos diante de vocês. A promessa de que colocaria vocês em uma terra que mana leite e mel está firme, está assegurada. Embora o povo tendo pecado, Deus não voltou atrás em respeito a essa promessa. Deus prometeu ao povo que ia colocá-los
em uma terra que manava leite e mel. E Deus confirma Moisés dizendo: a promessa está de pé. Eu enviarei um anjo e ele livrará vocês, abrirá caminho para que vocês passem e consigam chegar na terra prometida. Mas a minha presença não irá no meio do povo. E Deus justifica dizendo: porque o povo é teimoso, o povo é obstinado, e se eu for no meio do povo, eu o destruirei. Então aquela atitude, veja que a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, mesmo tendo que fazer aquilo por causa do pecado do povo, Deus estava querendo poupar o povo. Porque se Deus fosse no meio do povo, o povo naquela condição de pecado, o povo iria ser destruído. A santidade de Deus, a justiça de Deus exigiria um castigo, uma punição para os pecantes, e o povo acabaria sendo destruído. Então Deus diz a Moisés: a minha presença não irá com vocês, vai um anjo e todas as promessas estão asseguradas a vocês. Mas quando o povo toma ciência dessa notícia, lá no versículo 4 do capítulo 33 de Êxodo, a Bíblia nos diz que esta soou como má notícia diante do povo, aos ouvidos do povo. Todo o povo se entristeceu porque Deus disse: não vou mais no meio de vocês. Vou enviar um anjo, e todos aqueles que já desfrutaram a presença de Deus não se contenta com a presença de um anjo. Se Deus mesmo não for conosco, se Deus mesmo não nos dirigir, não valerá a pena. E é isso aqui que Moisés manifesta diante de Deus. Ele conversa com Deus, intercede pelo povo, pede perdão a Deus em nome do povo e por si também, e diz ao Senhor: olha, Senhor, se a sua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Nós ficaremos aqui no pé desse monte, morreremos aqui, nos acabaremos aqui, não sairemos a lugar algum, não arredaremos o pé, se a sua presença não for conosco. O povo se entristeceu e tirou os seus atavios, os seus enfeites, colocaram ali no pé do monte, porque era uma exigência do próprio Deus. Deus disse a Moisés: olha, Moisés, eu quero ver se o povo se arrependeu. E a evidência, a prova, o sinal vai ser o seguinte: ninguém vai se enfeitar. Vão colocar as joias aqui no pé do monte e eu saberei se o povo se arrependeu, e a partir daí tomarei uma outra decisão a respeito do povo. Moisés ora, intercede pelo povo, e Moisés disse: se a sua presença não for conosco, nós não sairemos daqui. A palavra presença no original hebraico é penim, que significa rosto, face, significa pessoa, significa presença pessoal. Deus, ele está presente em todos os lugares, e estava ali. Mas Deus estava dizendo para Moisés e para o povo: por causa do pecado, a minha presença pessoal não estará no meio de vocês. Quando eu leio esse texto, eu entendo sobre a valorização da presença de Deus. Por que a presença de Deus é importante? Eu vou destacar aqui duas coisas. Primeiro, a presença de Deus é importante porque ela é insubstituível. Glória a Deus. Não existe nada que supere a presença de Deus ou preencha essa lacuna, esse espaço na vida do homem, no mundo, no universo, que não seja a presença de Deus. A presença de Deus, ela é insubstituível. Glória. Sabe por quê? Primeiramente, ela é insubstituível porque todo o universo está cheio da presença de Deus. Salomão entendeu isso quando edificou o templo. E lá em Êxodo capítulo 8, versículo 34, salvo engano, ele expressa essa verdade. Construí o templo e agora estou inaugurando, e o nome de Deus estará no templo. Mas quem é os céus para conter a presença de Deus? Ou mesmo os céus dos céus não é capaz de conter a presença de Deus. Imagine este templo. No templo estaria apenas o nome de Deus, mas a presença de Deus não poderia estar restrita naquele lugar, porque ela enche todo o universo. Glória. Salomão entendeu isso. Paulo também entendeu isso quando prega lá em Atenas, e as suas palavras estão registradas em Atos capítulo 17, versículos 24 e 25. O Deus que criou os céus e a terra não é servido por mãos humanas como que necessitando de alguma coisa, porque Ele mesmo criou os céus e todas as coisas. E Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Isso aqui quer dizer, Deus não está restrito a uma edificação física construída pelos homens. Ele é imanente, Ele é transcendente, Ele está em todos os lugares, em todo o universo. Glória. Os serafins
manifesta essa verdade na visão de Isaías, lá no capítulo 6 de Isaías, quando eles bradam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Não há nada que possa conter a presença de Deus ou resumir a presença de Deus, porque ela está em todos os lugares. Logo, a presença de Deus é importante. Logo, a presença de Deus é insubstituível. Glória. A presença de Deus é insubstituível, porque ela controla, ou ele, Deus, controla e sustenta e mantém todas as coisas que por ele mesmo foram criadas. Quando a gente lê Colossenses capítulo 1, versículo 17, Deus está falando, Paulo está falando das ações de Deus através de Cristo, que expressa a imagem de Deus. Ele diz: porque por ele, para ele foram criadas todas as coisas, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, tudo foi criado por ele e para a glória dele. E nele, versículo 17, todas as coisas subsistem. Subsistir é ter existência, subsistir é ter origem, subsistir é ter manutenção. Agora imagine aí toda a grandeza do universo, com seus milhares de galáxias. Nem precisamos sair aqui da Terra para observar toda a grandeza e a magnitude de Deus, a infinidade de seres que existem. E a Bíblia está dizendo: tudo isso é sustentado por Ele, tudo isso subsiste por Ele. Então imagine o que seria do universo. Nem seria, se não fosse a presença de Deus. Aleluia. A presença de Deus é insubstituível. Moisés estava dizendo para Deus: Senhor, se a sua presença não for conosco, nada adianta. Não adianta uma terra que mana leite e mel. Não adianta bênçãos ou aparente bênçãos, se a presença de Deus não for a origem dessas bênçãos. Moisés estava dizendo: não quero terra que mana leite e mel, não quero presença de anjo, nós queremos a sua presença. Glória a Deus. E o maravilhoso, irmãos, é que Deus voltou atrás à sua decisão. E no versículo 14 Deus diz assim para Moisés: disse, pois, o Senhor: irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Irmãos, a síntese dos capítulos 32 e 33 de Êxodo é o seguinte: a presença de Deus, ela é indispensável, ela é real, ela é palpável, mas ela é afugentada, vamos dizer assim, por causa de uma ação pecaminosa. Mas mesmo assim podemos, através do arrependimento sincero e da busca verdadeira, trazer de volta a presença de Deus à nossa vida, à nossa família, ao nosso ministério, à nossa igreja e, por que não dizer, à nossa nação. Glória. A presença de Deus é insubstituível. Em terceiro lugar, porque o ser humano não existiria se não fosse a sua presença. Veja que Deus, quando cria o homem, de todas as coisas ele fez mediante o poder da sua palavra: haja, exista, aconteça, apareça. Mas sem se tratando do homem, Deus faz o homem do barro, da argila, monta ali um boneco e sopra em suas narinas o fôlego, e o homem passa, o homem torna alma vivente. Logo, o ser humano não existiria se não fosse o fôlego que recebeu de Deus. A presença de Deus é insubstituível, porque sem ela não há ser humano, não há ser vivo pensante. Mas em segundo lugar, e aqui estaremos encerrando nessa segunda parte, a presença de Deus é importante porque ela é provedora. Ela provê para o ser humano tudo aquilo que vem suprir as suas diversas necessidades. Quando Deus se manifesta a Moisés e trata ali com ele sobre a questão de usá-lo para que ele fosse libertar o povo de Israel, Moisés faz ali algumas desculpas, mas as desculpas de Moisés eu costumo dizer que são razoáveis, pastor Gardenilson, porque todas as vezes que Moisés dá uma desculpa, e são aproximadamente 3 desculpas,
Deus usa ou dá a ele uma ferramenta, um meio, para que aquilo que aparentemente é algo que viria atrapalhar, um obstáculo, seja sanado. Ele diz: eu não sei falar, e Deus diz: olha quem foi que fez a boca, vou te dar Arão, né, como companheiro. Ele diz: o povo não vai acreditar em mim, aí Deus diz: eu vou te dar sinais. E quando ele diz: Senhor, mas quem sou eu para ir lá? Aí o Senhor diz: você não irá, mas eu irei contigo. Glória a Deus. Aleluia. Então Moisés não tem outra alternativa senão a ir e ser usado por Deus para que o povo fosse liberto. Santo Deus. E veja bem, ela é provedora. Quando Moisés diz: Senhor, e que eu vou dizer ao povo? Quem é o Senhor? Aí Deus diz ao povo: eu sou o que sou, me enviou a vós. Esta expressão, eu sou o que sou, traduzindo aqui numa ideia bem simples, sem entrar muito em detalhes, Deus estava dizendo para o povo nesta expressão: eu sou o que você precisa que eu seja. O povo precisou de água mais tarde, Deus fez jorrar água de uma pedra. O povo precisou de pão e Deus mandou pão. O povo precisava que as suas vestes e seus sapatos fossem conservados e Deus proveu essa conservação. Ou seja, Deus, a sua presença é provedora. Aleluia. Várias coisas nós podemos encontrar como provisões de Deus através da sua presença. Primeiro, a alegria. Salmo de número 16, versículo 11. A Bíblia está dizendo: na tua presença há abundância de alegrias. Glória. E a tua destra ou a tua mão direita há delícias perpetuamente. Aleluia. Sabe onde é que a verdadeira alegria? É somente na presença de Deus. Sabe onde existem verdadeiras delícias? É na presença de Deus. Alguém que não conhece Deus não sabe o que é verdadeira alegria. Alguém que não desfruta dessa presença maravilhosa e verdadeira não sabe o que é de fato delícias, estão enganados. É por isso que quando alguém vem para o Senhor, desfruta da presença dele, ele não quer outra coisa senão a presença de Deus. Glória. A presença de Deus provê sustento, e nós já falamos aqui. Deus sustentou o povo de Israel no deserto. Quando lemos Êxodo 16, versículo 35, Deus está providenciando ali o maná. Quando lemos Êxodo 16, versículos 11 e 12, Deus está providenciando ali carne e pão para o povo. Quando lemos Êxodo 17, versículo 6, Deus está promovendo ali, ou provendo para o povo água. Quando nós lemos Deuteronômio capítulo 29, versículo 5, a Bíblia está dizendo que Deus Deus promoveu a manutenção das vestes e dos sapatos dos israelitas. Eu não sei como Deus fez, eu só sei que Ele fez, porque está escrito: Deus manteve o povo, aleluia, para a glória do seu nome. Deus é fiel nas suas promessas. O Espírito Santo está falando aqui no meu coração e eu sei que essa palavra vai alcançar alguém, e a mim mesmo. Tem alguém talvez se questionando como Deus vai fazer isso ou aquilo. Nesse detalhe, como Deus disse, eu não sei como Deus vai fazer. Não é interessante a gente querer descobrir como. O importante é que Deus vai fazer. Deus é fiel em todas as suas promessas. A gente pode não ver porque a nossa visão se baseia muito aqui nessa esfera limitada. Mas Deus é poderoso para cumprir todas as suas promessas. Aleluia. Deus disse através de um anjo que Sara iria gerar. Ela já estava velha, já havia passado o costume das mulheres, ela não tinha fisicamente a mínima condição de gerar. Abraão já era velho, os dois já 90, 100 anos de idade, mas Deus cumpriu com a sua promessa. Sara, antes de morrer, recebeu em seus braços o riso, o Isaac, que era a promessa de Deus. Você vai receber a promessa de Deus, você vai abraçar a promessa de Deus, você vai receber sim, desfrutar na sua vida a promessa de Deus, porque Deus é fiel. Aleluia. E a sua presença provê estas coisas. A presença de Deus provê cura. E nessa noite, quando estamos transmitindo este culto, você irá ser curado. Alguém irá ser liberto, porque a presença de Deus manifesta e provê estas coisas. Jesus, Mateus capítulo 8, Jesus chega na casa de Pedro, a sogra dele está enferma, ele toca na sua mão e ela levanta, começa a produzir algo para servi-los, provavelmente uma refeição, e logo quase anoiteceu, uma grande multidão, diz o texto bíblico, foi ali. E muitos estavam doentes, enfermos, e a Bíblia diz que Jesus curou a todos. Porque a presença de Jesus, a presença
presença divina promove cura. E você será curado nessa noite, em nome de Jesus. Glória Eu ministro sobre a sua vida agora a cura da parte de Deus, em nome de Jesus. Seja curado. E depois conte o testemunho na sua igreja, para a sua família, para os seus irmãos, para a glória do nome de Deus. Aleluia. Deus será exaltado mais uma vez, para a glória do seu nome. A presença de Deus promove libertação. Quando lemos Marcos capítulo 5, há um homem ali terrivelmente endemoniado. Mas quando Jesus chega ali naquele lugar, é um endemoniado gadareno, a Bíblia nos diz que quando Jesus pôs o pé na praia daquele lugar, a pessoa que estava endemoniada veio aos seus pés e recebeu naquela oportunidade libertação. Não importa a situação que esteja lhe aprisionando, não importa a situação, até mesmo de origem maligna, que esteja querendo atormentar você, tirar você de sossego, levar você a cometer coisas que poderá ser o fim para você. Porque Deus tem solução para o seu problema. A ministração de Deus nessa noite, através da sua presença, da sua palavra, tem chegado à sua vida. E você, se precisa de libertação, será liberto nessa noite em nome de Jesus, pelo poder da palavra de Deus e pela sua presença. Aleluia. Em nome de Jesus. A presença de Deus, em quinto lugar, ela promove renovação. Porque Deus é Deus de renovação. Quando lemos Salmo 51, versículo 10, a Bíblia está falando de renovação no Espírito. Se você está precisando de renovação em seu Espírito, algo aconteceu, você está triste, se afastou da presença de Deus, esse é o momento do retorno, esse é o momento do conserto, porque Deus renova o Espírito, a sua presença promove isto. Quando lemos o Salmo 103, versículo 5, a Bíblia está dizendo que Ele renova a nossa mocidade. Tem gente achando que já está velho demais para ser usado por Deus, mas eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Para Deus, independe das suas circunstâncias ou condição física. Deus usa o jovem e usa o velho. E até porque a sua palavra diz lá no Salmo 92, aquele que está firmado na casa do Senhor florescerá como o cedro no Líbano. Ainda na velhice darão frutos, serão viçosos para manifestar a bondade, a grandeza do Senhor. Independentemente da sua idade, da sua condição física, Deus ainda tem algo a realizar na sua vida e Deus ainda quer usar você. Glória a Deus. Quando lemos Isaías capítulo 40, versículo 30, a Bíblia está falando de renovação das forças. E eu gosto de frisar que a palavra força está no plural. Está falando de diversas forças. Forças físicas, forças mentais, forças espirituais. Deus está presente conosco através deste culto, através desta live, desta transmissão, através do seu Espírito e pode renovar as suas forças nesta noite. Por estas e por outras razões, a presença de Deus é importante, ela é insubstituível e ela é provedora.